só que dissessem de onde é que estão, de que cidade. Muito bem, estamos aqui presentes por todo lado, fantástico. Carregal do Sal, Lisboa, Sintra, Almada, Guimarães, Tomar, Vila Nova de Mil Fontes, fantástico. Vaz Mondar, não sei de onde é. Inglaterra, fantástico. Então temos pessoas em Inglaterra, muito bom. Covilhã, Barcelos, Madeira, Porto, Vila Nova de Famalicão. Isto realmente é fantástico. Temos aqui pessoas de les a les e também temos pessoas de fora do país. Muito bom, muito bom. Espero que estejam a ouvir bem as pessoas que estejam fora do país. E pronto, e só espero então que mais uns minutitos. Mas enquanto aguardamos que as pessoas entrem neste seminário online, já agora gostaria que vocês digitassem, se fosse possível, portanto, na janela que diz questões, digitassem qual é o vosso tipo de negócio, qual é o vosso negócio. São eletricistas, são casa de móveis, o que for. Digam-nos, dê-nos um bocadinho o vosso feedback. Muito bem. Portanto, temos aqui imobiliária, mercadorias, design de artes gráficas, clínicas veterinárias, centros de correção postural, correção, consultoria técnica, clínicas, comércio de ramos, importação, muito bem, papelarias, farmacêuticas, lógica de acessórios de moda, distribuição e venda de produtos para a agricultura, venda e reparação de hoteleira, design de joalharias, divisórias, automóveis. Fantástico. Prestação de serviço, venda a retalho. Muito bom, muito bom. Já agora, e já estão aqui mais pessoas aqui a entrar no nosso seminário. Já agora, só uma última questão, antes de começarmos então aqui o nosso PowerPoint, que nos dissessem quantas pessoas trabalham convosco. Só para termos aqui uma ideia também da grandeza em termos de... Nós sabemos que 96% das empresas em Portugal têm menos de 10 pessoas. Já agora, só para termos aqui um feedback e sabermos mais ou menos qual é que é o nosso mercado, aqui, os nossos clientes, quantas pessoas é que trabalham convosco. Ora, muito bem, 3, 2, 3, 9, muito bem, 1, 10, 6, 4. Sim, senhor, muito obrigado pelo vosso feedback. E já agora, estão aqui presentes, são gerentes, são pessoas que trabalham, são gerentes ou são, ora, muito bem, até agora são gerentes, colaborador, departamento financeiro, administrativa, ok, portanto, na sua grande maioria são gerentes, ok, sem desprimor aos restantes, como é óbvio, os gerentes aqui são aqueles que têm as grandes dores do dia a dia. Muito bem. Depois no final deste nosso, perto do final deste nosso seminário online, iremos ter aqui também uma pequena apresentação para os gerentes, que pode ser sempre uma coisa bastante atrativa para vocês também. E por isso, estou aqui mais pessoas a chegarem, sejam bem-vindas, que entretanto estão aqui. Ok, muito bem. Embora tenhamos mesmo muitas pessoas inscritas, nós temos um limite, vamos ter agora, pelo menos para estas ações de formação, foi algo que tivemos que estipular na última, foi que para cada formação iremos ter um máximo de 100 pessoas, portanto aqui tivemos mais do que 100 pessoas inscritas, portanto só as primeiras 100 que chegaram é que tiveram acesso. De
qualquer forma, posso-vos dizer que iremos fazer este tipo de seminários mensalmente, pelo menos uma vez por mês vamos fazer, onde vocês podem ouvir as nossas sugestões, portanto, todas aquelas dúvidas que o nosso suporte técnico tem recebido cada vez mais, e iremos procurar esclarecer aqui. Depois, no final, teremos sempre uma abertura de mais ou menos, depende do tempo, mas normalmente 15 a 20 minutos, onde vocês podem pôr as vossas questões e assim, ao mesmo tempo, conseguirem também, é óbvio que nós não vamos conseguir responder a todos, mas podem colocar as vossas questões e nós iremos tentar responder a todos. E aqueles que não respondemos aqui durante o seminário, depois, como é óbvio, vamos pedir que deixem o vosso mail e enviaremos a resposta às vossas questões, ok? Portanto, mas estejam perfeitamente à vontade. Eu vou aqui iniciar então aqui o nosso seminário. Já agora estejam atentos, portanto façam como eu e desliguem ou ponham pelo menos em modo vibrar os vossos telemóveis, de forma a que estejam atentos. Nós, tal e qual como eu estava a dizer, vamos fazer estas ações de formação, portanto, uma vez por mês, e peço só aqui desculpa, só para termos a certeza que realmente temos isto tudo aqui corretíssimo a funcionar. Ora, muito bem, temos tudo, ora, ok. E já agora vamos então aqui como é que funcionam estes seminários online. Já dei aqui uma breve apresentação, que é nos primeiros, iremos aqui fazer aqui uma apresentação de, tal e qual como eu disse, das dúvidas que chegaram-nos mais ao suporte técnico, e iremos fazer estes seminários de forma mensal. No vosso ecrã vocês têm, portanto, já fizeram o download de certeza, porque senão não tinham acedido, mas basicamente vocês têm, portanto não tem este aqui do staff, mas tem pelo menos aqui as questões e portanto vocês podem colocar aqui as questões tal e qual como vocês têm feito. Por isso, de uma forma geral, parece-me bem, mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que pedimos que depois, quando colocarem as questões, ou seja, quando nós começarmos a perguntar dúvidas que tenham, que coloquem o vosso e-mail e o NIF, que é porque pode acontecer que por qualquer motivo no e-mail falharam uma letra ou falharam alguma coisa, e pelo NIF nós vamos à ficha de cliente e sabemos quem é para darmos depois a respectiva resposta. Ok? Portanto, vamos fazer dessa forma. Quem somos? Vocês já todos sabem. Nós, a Camai é uma empresa que trabalha nesta área desde 1997. Temos tido uma grande preocupação em aumentar de uma forma o investimento versus qualidade para os pequenos empresários, para os pequenos negócios terem o melhor serviço possível, e Ricardo Teixeira é o nosso diretor-geral. Neste momento existem duas versões de Camagest. Já agora gostava que colocassem no vosso, portanto, nas questões, se trabalham com o Camagest Express ou com o Camagest Plus. Muito bem, Camagest Express. Não, eu estou cá. Eu apenas me calei para ver as respostas que estavam a ser escritas. Ok, tenham atenção, temos recebido aqui algumas mensagens a dizer que não estão a ver o ecrã. Tenham o cuidado de ver se tem, portanto, o desenho de uma flor em azul, penso que será azul em baixo na vossa barra, para poder ver. Muito bem, ou seja, de uma forma geral, a Camagest Express, há aqui alguns plus também, sim senhores.
Muito bem, pronto, só para rapidamente falarmos aqui, o Camagest Express é essencialmente para atividades ou para empresas que a necessidade é apenas operar a partir de um único computador e pronto, é o ideal para microempresas, empresários individual e profissionais liberais e portanto é monoposto, é monoutilizador e é monoempresa, portanto não funciona a empresa, a licença contempla apenas uma empresa. Para o Camagest Plus, em que se vocês tiverem, e eu reparei que existem muitas pessoas que têm mais do que uma pessoa, portanto se tiverem mais do que uma pessoa e tiverem necessidade de aceder à informação de vários pontos, então aí é sem dúvida alguma o Camagest Plus o ideal. E para além disso, tem outros módulos que o Camagest Express não tem, nomeadamente o controle de comunicações, ou seja, vocês têm hipótese de registrar as comunicações que são efetuadas para fora e para dentro com o cliente, os pedidos do cliente e as assistências respectivas a esse cliente. Para além disso, tem ainda a possibilidade de, através também na ficha de cliente, de estipular apenas um registro dos contratos que poderão eventualmente ter com o vosso cliente. Também inclui uma versão light, portanto nós chamamos uma versão express, de um POS que permite emitir de forma rápida talões e faturas, as antigas, e também as antigas vendas de dinheiro, ali, peço desculpa, está ali escrito vendas de dinheiro, não devia estar, mas sim, são as respectivas faturas, dado que hoje em dia as vendas de dinheiro não existem, foram substituídas pela fatura simplificada. Okay? Já agora, portanto, o Camagest Plus é multiposto, é multiutilizador e é multiempresa. Portanto, se tiverem várias empresas, podem faturar nessas várias empresas e permite adicionar os vários postos. Isso é apenas só para vocês terem aqui uma breve ideia. Já agora, devo introduzir, estão mais pessoas a chegar e sejam bem-vindos. As pessoas que chegaram, que têm estado a chegar e estamos quase a atingir aqui o limite das 100 pessoas. As pessoas que estiverem a chegar, estamos já aqui a começar e pronto. E basicamente nós agora iremos apresentar algumas funcionalidades, mas antes de apresentarmos aqui as funcionalidades, gostaria de vos introduzir aqui alguns aspectos para vocês perceberem também aqui o nosso trabalho. Como sabem, a AT tem tido ao longo destes anos constantes alterações no que respeita à forma como a faturação é feita e, por outro lado, como é que é transmitida. E, para além disso, da faturação, houve mais alguns aspectos que foram alterados, nomeadamente a forma de comunicação dessa faturação. Por isso é que há a existência de pelo menos já 3 versões do fecheiro do SAFT. Para além disso, como penso que quase todos sabem, mas eu faço aqui uma revisão muito rápida, existem 3 formas de submissão do respectivo SAFT. Existe em tempo real, ou seja, nós fazemos a fatura e em tempo real ele é comunicado à AT, e aí é em tempo real, portanto, se fizermos uma fatura e for comunicada, e se a seguir quisermos anular a respectiva fatura, essa fatura já não pode ser anulada porque já foi comunicada. Portanto, há aqui alguns cuidados que devem ter. Se for no SAFT, é no fundo a mesma coisa, sendo que o SAFT é comunicado, como todos vocês sabem, é comunicado até ao 25º dia do mês seguinte e portanto, e agora depende se é feriado, se é dia útil, pronto, mas basicamente é 25º ou 26º, dependendo dos dias úteis, que tem que ser entregue junto da AT. Depois existe uma terceira forma que é manual, ou seja, que é feito a entrega manual, digitando manualmente no portal da respectiva AT. Já agora, só para ter aqui uma ideia, vocês fazem entrega SAFT em tempo real ou manual? Se pudessem se inscrever rapidamente. SAFT em tempo real, muito bem, manual. Ok. Ao dia 25, sim senhores. Muito bem. Ok, sim senhores, ainda há aqui algumas pessoas manual. Muito bem. Para já não precisam de ter a colocar o NIF e
e o mail, mas agradeço. Só precisam de colocar o NIF e o mail quando for para fazer, quando quiserem fazer questões. Ok, muito bem, pronto. Um conselho que eu gostaria de vos deixar é, quando tiverem que fazer SAFs, nunca deixem para o último dia. Eu sei que nós estamos em Portugal e à boa moda portuguesa, todos nós deixamos as coisas muitas vezes para o fim. É por isso que, infelizmente, não somos dos países mais produtivos da Europa. Portanto, nós, espanhóis, italianos, somos latinos e, portanto, temos o hábito de deixar estas coisas para o final. E, portanto, há aqui este cuidado. E realmente, não é só todos nós, mas também costuma ser que o exemplo vem de cima e o exemplo de topo, que é o nosso governo, também tem lançado as respectivas legislações sempre bastante tarde, nomeadamente a última, em que temos a questão da obrigação da entrega do inventário, e queremos falar agora também das funcionalidades. Há a obrigação de entrega do inventário até ao dia de hoje, portanto, nós quando marcámos este webinar nem sequer tínhamos a noção de que iríamos ter também coincidente com esta data de limite de entrega do inventário, e a legislação saiu em meados deste mês, portanto, meados deste mês e um bocadinho antes, mas tudo muito portanto, ou seja, para vocês compreenderem a nossa dificuldade, nós recebemos as indicações por parte da AT via portanto, os jornais da República, os diários da República, e que é o documento oficial onde traz as coisas, e depois nós, em termos de desenvolvimento, temos de programar e tentar entregar o mais depressa possível a todos vocês, de forma mais rápida possível e mais isenta de bugs possível. Ora, como vocês devem compreender, fazer algo assim em cima do joelho, como tem sido, não é fácil, porque recebemos muito tarde a informação por parte da AT ou do governo, como quisermos, e depois assim temos que fazer este desenvolvimento e, portanto, nem sempre tudo sai na perfeição que gostava. Vocês podem não acreditar, mas trabalhámos muitas noites em claro para conseguir entregar a versão do Camagest já com o inventário para muitos de vocês. Eu sei que nós, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dias tivemos dias com mais de 200 e 300 chamadas por dia, o que para o nosso suporte tem sido um trabalho desde as 8 da manhã até quase à meia-noite e, portanto, tem sido um trabalho enorme e, portanto, peço desculpa se porventura alguns de vocês ficaram pendurados nas nossas linhas algumas vezes quando tentaram contactar o nosso suporte, mas realmente estou-vos a dar esta indicação para ter uma ideia daquilo que é também do nosso lado, porque queremos fazer o melhor para vocês, podem ter a certeza disso, mas realmente é este o panorama, ou seja, a nossa liderança põe as coisas tarde e, portanto, nós todos temos que ir a correr pela nossa liderança, lançar as legislações de forma tarde. E pronto, mas é o que temos, portanto, temos que lidar com o que temos. Eu desde já vou passar aqui, vou passar para o meu colega Gil a respectiva apresentação de uma das funcionalidades e vamos estar aqui em contactos e vou-lhe passar então aqui a palavra, só um minuto enquanto eu faço aqui a passagem. Ora, e vou, portanto, passar aqui a apresentação para o respectivo colega. Boa tarde a todos. Gil Machado. Sim. Boa tarde. Pergunto a todos se estão todos a ouvir. Pode escrever qualquer coisa na janela dos dois e realmente nos estiverem a ouvir. Por favor, escrever na janela das questões se realmente nos estiverem a ouvir.
Ok, deem só aqui, estamos aqui a ver algumas mensagens que não estão a ouvir totalmente bem. Só aqui um segundinho para ver se melhoramos então aqui a nossa qualidade. Agora, só um instante. Muito boa tarde. Ia pedir, por favor, que escrevessem na janela das questões se me conseguem ouvir. Boa tarde mais uma vez. Julgo que já esteja o som. Vou aqui iniciar com a explicação para a exportação do fecheiro de inventário. Para quem ainda não o utilizou, ele encontra-se na versão na 2.8.30 no menu exportação. Em extrair fecheiro para AT, extrair inventário. O assistente de criação por defeito escolhe o ano anterior. Temos só mesmo que fazer o seguinte. Dá por defeito o caminho de destino como o desktop, o ambiente de trabalho. Fazemos o seguinte novamente. A primeira vez que se chega ao assistente, ele diz-nos que ainda não existe produtos sem categoria. A AT vai requerer que os produtos que comunicamos por SAFT sejam categorizados. Nós já vamos passar, entretanto, à parte de explicar o que é que são as categorias. Antes da explicação de como funciona o assistente, é importante sabermos como é que funciona a própria grelha, a grelha onde são apresentados os dados. Julgo que haja muitas questões relativas a isto. A grelha tem as colunas, onde temos alguns campos. Todos estes campos são, ao clicarmos no campo, permite fazer uma ordenação ascendente e posteriormente descendente, onde conseguimos fazer a ordenação dos campos de forma ascendente e clicando novamente de forma descendente. Abaixo dos títulos das colunas existe um campo de texto que tem dois ícones, um do lado esquerdo, que nos permite criar um operador de filtro, em que podemos escolher aqui, ou limpar o filtro. Vamos utilizar aqui como exemplo a descrição, onde nós podemos fazer os nossos filtros. Eu vou aqui, entretanto, procurar aqui um produto. Temos que utilizar uma base de dados de teste. E vamos então para cima. Para pesquisarmos determinados produtos, basta começarmos a escrever nesta linha, abaixo do título da coluna. Os filtros podem ser múltiplos, ou seja, nós poderemos criar um filtro na descrição, mostrando, por exemplo, apenas determinadas famílias. Isto é válido tanto para a coluna principal, como nas categorias, como nas existências. Para limparmos filtros, temos este botão aqui, que julgo que conseguem ver
onde é que está o ponteiro do rato, que diz carregar aqui para remover todos os filtros. E voltamos à nossa listagem original. O assistente permite duas operações. Uma é a indicação das categorias e outra será o acerto de existências, que será acertar os nossos stocks, sem necessidade de fazermos fecheiros fazermos documentos de acerto de stock. Para fazermos então a nossa categorização, vamos clicar onde diz indicar categoria. Como veem, na coluna de categoria não existem dados. Caso existam produtos nas vossas empresas que sejam diferentes de mercadorias, isto por KT tem os seguintes itens: mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo, produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios e refugos, produtos e trabalhos em curso. Para o comum das empresas, as mercadorias é tudo o que eles precisam de fazer. Para outras, terão mesmo as matérias-primas e os produtos acabados. Caso exista definido por famílias ou por subfamílias, poderemos então fazer a seleção de alguns produtos e então estes que nós marcarmos, podemos categorizá-los a seguir, ou seja, marcamos os produtos utilizando o visto, esta checkzinha, esta checkbox, e categorizar. Então vamos categorizar este grupo de produtos como mercadorias. E vamos fazer aplicar aqui. Ok. Neste momento temos então os nossos produtos selecionados marcados. Contudo, temos ainda que preencher todos os restantes. Vamos voltar então a indicar categoria. Podemos fazer por filtros, por exemplo, de família, caso nós tenhamos famílias onde toda essa família ou subfamília seja, por exemplo, matérias-primas. Basta escolher a família, fazer o filtro também, se for necessário, por subfamília. E pegarmos nesta listagem toda. E então estes produtos todos da nossa família e subfamília, podemos clicar aqui do nosso lado esquerdo onde diz Select todos, selecionar todos. Vamos selecionar todos os que nós fizemos segundo o filtro que escolhemos, família e subfamília, e vamos categorizá-los como matérias-primas, por exemplo. E tornamos a fazer aplicar. Ok. Neste momento, na nossa listagem, temos já alguns produtos. Uns são marcados como M, outros estarão cá como P, se não me engano. Vamos então aqui procurar os que não sejam vazios. Então, os que nós categorizamos foi alguns M's inicialmente e uns P's, que são matérias-primas. Nós voltámos ao ecrã inicial e o que eu fiz aqui foi mostrar-me apenas a lista dos campos categoria, utilizando o filtro que falei inicialmente, para mostrar todos os campos que não estejam vazios, ou seja, os que nós já preenchemos. Caso a gente queira ver quais é que faltam preencher, basta clicar onde diz vazios. Caso seja para ver todos, basta clicar aqui onde diz remover todos os filtros. Bem, com isto ainda temos que indicar as restantes categorias. Vamos voltar ao ecrã das categorias e para simplificar vamos pura e simplesmente selecionar todos e marcá-los como mercadorias. Aplicar. Ele, tendo em conta o número de registros, que eu estou a trabalhar com 3.738 registros, ele vai fazer por estágios. Vai fazer um limite de 729 e depois continuamos daí para a frente. Isto é, para que o computador não fique bloqueado. O Camagesto não bloqueie durante a operação. Vamos aguardar enquanto os dados são processados. Ok. Voltamos ao ecrã
inicial. Se nós procurarmos por vazios, ainda temos produtos, tornamos a ir a indicar categoria. Podemos escolher o mesmo, que só quer ver, por exemplo, os vazios, que é aquilo que já estava definido anteriormente. Estes todos estão vazios. Vamos tornar então a selecionar todos e atribuir como mercadoria. Isto, claro, que caso os produtos sejam de mercadoria. Os produtos podem ser, inclusive, atribuídos um a um. Ou seja, nós podemos vir a indicar categoria, fazer uma pesquisa por um determinado produto, marcá-lo, atribuir-lhe como produto de trabalho em curso ou subproduto, ou seja o que for, aplicar a este e fazer isto constantemente, um a um. Claro que é preferível fazer por grupos. Caso a gente tenha noção de que é que pertence cada produto que tenhamos, a gente pode fazer por grupos. Vamos aqui marcar como mercadoria. Vamos verificar se ainda faltam muitos. Vazio, ainda faltam alguns. Indicar a categoria novamente. Julgo que isto seja mais simples. A maior parte das empresas não tem tantos produtos. Aplicar. E, entretanto, é de salientar que muitas das empresas continuam a faturar apenas com um produto. Utilizam apenas uma linha para faturar todos os produtos que mantêm em armazém. Uma vez que tem que transmitir tudo, tem que transmitir cada item que existe, é preferível, antes da operação de extração de inventário, é preferível criarem os produtos que realmente têm em estoque, códigos diferentes para cada produto. Caso contrário, quando chegarem a este ecrã, vão ter apenas uma linha, que é o produto com que fazem as vendas, com o estoque que existe. Ou seja, estão a indicar às finanças que apenas têm um artigo em estoque. Vamos ver se ainda faltam aqui. Ainda faltam. Algumas destas questões já foram respondidas hoje, durante o suporte de algumas empresas que estavam a utilizar apenas um produto para venda, e então na altura da extração do inventário torna-se mais complicado. O que deverão fazer, vou voltar aqui ao Camagest, caso seja esse a forma como fazem a faturação, tem mesmo que vir aqui a catálogo, a empresas, catálogo, pesquisa, novo, e terão que criar aqui em novo os produtos que têm em estoque. Isto antes de procederem à extração do inventário. Vamos então aplicar aqui os restantes, selecionar todos. Aplicar. Ok, julgo que já esteja tudo. Para voltar atrás, tenho aqui este botãozinho que está aqui e voltamos então à listagem inicial. Neste momento voltei atrás e não tenho nenhum produto. Isto porque tenho o filtro no campo categoria a mostrar-me só vazios. Neste momento não tenho vazios. Para ver, temos que clicar aqui no canto para remover todos os filtros. Bem, neste momento temos todos os nossos produtos categorizados. A maior parte deles está como mercadorias. Em todo o caso, eu vou fazer aqui um filtro para me mostrar produtos em que a quantidade que está definida no Camagest à data de 31/12 é menor que 0. Ok? Isto são as quantidades negativas que são apresentadas do nosso inventário.
mesmo sejam elas negativas ou positivas, muitos dos clientes terão que fazer um acerto de stock, ou seja, estas quantidades estão erradas. Ou porque sempre deram saídas através dos documentos de venda e nunca entradas, ou por outro motivo qualquer. A forma de acertar isto, vamos limpar aqui os filtros, a forma de acertar estes valores, que poderão estar errados, em vez de ser nas categorias, passa a ser aqui em acertar existências. Então, as regras mantêm-se exatamente as mesmas. Podemos então utilizar por filtros, utilizar aqui os filtros na descrição, por categoria, por subfamília, família. Então o que a gente vai ver é produto a produto. Podemos fazer, por exemplo, por subfamília e mostra-nos apenas um grupo e verificamos se estes estoques estão todos corretos. Caso eles não estejam corretos, deverão ser acertados nesta coluna. Nesta coluna, ou seja, a linha a que corresponde o produto que queremos acertar, e na coluna existente, ou seja, temos que acertar o valor do estoque aqui, para acertarmos aqui o produto 1588. O Camageste diz-nos então que temos uma unidade em estoque. Caso a gente necessite de acertar isso e sejam, em vez de uma, sejam, por exemplo, 8, a gente clica então 8, Enter, e o que é que ele vai fazer? Vai marcar o produto para acerto. Okay? Ele marca o produto para ser feito um acerto de stock e vai-nos dar apenas informativo de um acerto. Este acerto refere-se ao valor que vai ter que entrar em stock pela atualização de stock. Ou seja, se nós temos uma unidade e queremos dizer que no final do ano tínhamos 8, ele vai ter que fazer uma atualização de stock de 7 unidades. 7 unidades de entrada, mais uma que já tínhamos, vai dar as 8 que vamos necessitar de informar à AT que tínhamos no final do ano. Isto deverá ser sempre feito em todos os artigos. Os artigos marcados a 0, que estejam corretos, ou a menos, ou a quantidades negativas, mesmo que estejam errados, não somos obrigados a fazer o acerto. A não ser que seja para o nosso próprio controle, porque o que vai para a AT é apenas produtos em que as quantidades sejam maiores que 0. Ou seja, na altura que fazemos então o nosso acerto, caso existam produtos que sejam a 0 ou negativo e que estejam corretos, ou seja, estejam corretos no caso dos negativos seja 0, não será necessário atualizar. Basta apenas atualizar se precisar mesmo de acerto. Ou seja, neste caso, no produto 2437, se a quantidade real que tínhamos em estoque no final do ano não fosse menos 1, mas fosse, por exemplo, 20, teríamos que indicar aqui 20. Ele marca o produto para acerto de estoque de existências e diz-nos que vai ter que fazer um acerto de 21. Isto 20, porque é o que nós queremos indicar, mais uma que estava a negativo. Isto deverá ser feito em todos os produtos que necessitem de acerto de stock, e julgo que a maior parte das empresas ainda não fez o acerto de stock. Para termos a noção do que é que vai para a AT, podemos remover os filtros. Relembro que apenas produtos vão para a AT, os serviços não vão, apenas produtos. Para sabermos quais são os produtos que vamos transmitir à AT, podemos pôr aqui a dizer que quantidade, utilizando este iconezinho do lado esquerdo, quantidades maiores, escrevemos 0 no campo. E então ele vai nos mostrar a lista de produtos que serão comunicados. Caso queremos saber quais é que não vão ser comunicados, invertemos aqui para menor que 0, menor ou igual a 0, e então ele mostra-nos a lista de produtos que não vão ser comunicados. O não vão ser comunicados, estamos a dizer que são produtos que não tínhamos em estoque à data de 31 de dezembro. Todos os restantes irão ser comunicados à autoridade
tributária. Eu julgo que nós fizemos aqui um filtro de 2 ou 3 produtos. Vamos aqui escolher mais uns. Por exemplo, aqui vamos selecioná-los todos e vamos, nem precisamos de selecionar, basta escrever, por exemplo, aqui 20. Gil, já agora só uma interrupçãozita, só para dizer que às pessoas que nós vamos cobrir mais alguns assuntos, aqui é o inventário, só porque estamos a ver aqui algumas questões a perguntarem se é aplicável ou não o inventário. É óbvio que algumas questões estão aqui a surgir de pessoas que fazem prestações de serviços. Como é óbvio, quem faz prestações de serviços não precisa de entregar o inventário, ok? Portanto, ou seja, é apenas as empresas que fazem o respectivo inventário. Por outro lado, existem ainda algumas pessoas que puseram-nos aqui algumas questões, nomeadamente perguntaram da construção civil, da área de construção civil. Estando na área de construção civil, têm que fazer o inventário se porventura guardam matérias-primas. Quando nós falamos em stock, não estamos a falar só de stock de produtos acabados, ou seja, produtos que compramos e a seguir vendemos, mas podem ser matérias-primas. Se porventura tiverem construção civil e compram tubos, compram cimento, compram seja o que for, e é utilizado no próprio dia na obra, nesse caso aí não há lugar a inventário. Mas se guardam esses produtos no respectivo local do armazém, então nesse caso terão que fazer o respectivo inventário. Ok? Só para ter a certeza. Gil, podes continuar? Gil, acho que o teu som não está a passar. Agora sim. Ora bem, eu estava a tentar explicar que as empresas que não possuem existências, mas que faturem mais de 100 mil euros, são obrigadas a comunicar na mesma AT, embora não vão comunicar o fecheiro, mas vão fazer uma comunicação, ou seja, no portal da AT fazem então onde diz fecheiros de inventário e enviar fecheiro de inventário, mas terão que depois selecionar no ecrã seguinte do enviar fecheiro de inventário a opção não possui existências. Isto mesmo quem não tem nada, no caso de algumas empresas, como o Ricardo falou, de construção ou outras. Mesmo que não tenham qualquer existência no final do ano, mas se faturarem mais de 100 mil euros, mesmo assim terão que indicar no portal da AT que não possuem inventário. Não sei se este ponto é importante. Gil, já agora pedi-te só para aumentares um bocadinho mais, exatamente. Eu já estou a aumentar. Pronto, este ponto é importante, dado que pode suscitar aqui alguma confusão. Há bocado, quando eu referia que não era preciso criar o inventário, é porque não é preciso criar o ficheiro. Mas depois tem que dizer que não possuem existências. Tem que ir ao respectivo portal e dizer, tal e qual como está a ser mostrado neste momento no ecrã, dizer não possui existências. Gil, por favor. Eu entretanto vou colocar este fecheiro para que apareça, vou colocá-lo para o Ricardo e o Ricardo irá colocar para que toda a gente tenha acesso a ele. Isto é um fecheiro que está no portal das finanças. Agora, voltando onde estávamos. Ok, estávamos aqui então a fazer um grupo de artigos para fazer então a atribuição o acerto dos stocks. Vamos aqui apenas acertar alguns.
Ok? Teremos que selecionar um fornecedor. Um fornecedor é apenas para controle do Camagest, ou seja, esta informação não vai para a autoridade, é apenas para controle do Camagest. Quem não utiliza fornecedores ou nunca utilizou, o que pode fazer é criar no Camagest um fornecedor, a empresa fornecedores, pesquisa novo, criar um fornecedor com os dados da própria empresa, sendo eles fornecedor, isto apenas interno, estes dados não vão para a AT. Por isso pode ser criado e depois selecionam então o fornecedor como a vossa própria empresa. Ele já indica a data, seja 30, seja 31, vai dar a mesma coisa. Vamos então pegar em todos os produtos em que a gente disse que fizemos um acerto, ou seja, então eu quero ver produtos em que a quantidade que eu fiz acerto é maior que 0. Então nós fizemos o acerto manual destes produtos, selecionamos o fornecedor, aqui em baixo, e vamos então clicar em acertar. Relembro que mesmo que esta informação fique errada, ou seja, o acerto, nós poderemos tornar a acertar estes mesmos artigos. Basta vir novamente a acertar existências e pôr uma nova quantidade, visto que ele já acerta o estoque à data de 31 com as quantidades que indicámos anteriormente. A extração, voltando atrás, relembro que para voltar atrás teremos este botão aqui. Se fizermos acertar, ele volta automaticamente. Caso a gente se tenha enganado, podemos utilizar então este botãozinho. Estando no ecrã inicial, a extração do inventário é feita utilizando o botão seguinte. Ele vai ainda avisar que ainda existe produtos com quantidades negativas ou a 0. É possível haver, é aquilo que a gente indicou que não tem em stock. E também avisa que, se continuar, apenas serão exportadas as linhas com quantidades maiores que 0. Para a AT, vai só os produtos que nós temos efetivamente em stock. Vamos dizer yes. E ele vai processar o nosso fecheiro. O fecheiro foi guardado no ambiente de trabalho. Vamos fazer aqui concluir e então o fecheiro é este aqui que foi gerado. Vou passar então a palavra ao Ricardo. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, para já acho que está tudo encaminhado. Já agora, eu diria que todos os presentes que... Já agora, só para termos aqui uma ideia, não preciso que nos digam qual é o vosso volume de faturação, mas digam-nos só se é superior ou inferior a 100.000 euros. Ok, pronto. Portanto, estamos aqui a ver. Pronto, há aqui duas, ou pelo menos uma pessoa que está a dizer que não tem acesso à informação. É importante que tenha, por causa da questão de saber se é necessário ou não. As pessoas que estão a dizer inferior, portanto, não estão obrigadas a entregar o respectivo fecheiro. E as pessoas que estão superiores a mais de 100.000 euros, tal e qual como disse o meu colega Gil, devem comunicar o respectivo inventário. Se porventura não têm existências, devem, tal e qual como foi mostrado, devem lá colocar o vistozinho a dizer que não têm inventário. Ou seja, mesmo que não tenham inventário, já agora, só para termos a certeza que há aqui muitas questões que estão a acontecer, já agora, Gil, pedi só que colocasses novamente o fecheiro da AT que mostra esse local. Ou seja, há aqui pelo menos 2 ou 3 pessoas que estão-nos a fazer pergunta, mesmo quem faz comunicação em tempo real. A comunicação em tempo real são apenas de 2 documentos. É das faturas
e das guias de transporte não tem a ver com inventário. São duas coisas diferentes. É verdade que, e isto também é uma suposição nossa, portanto, aquilo que eu vou dizer não está escrito em lado nenhum, mas pensamos que o objetivo do inventário será também para fazer um cruzamento de dados com as respectivas faturas e as respectivas guias de transporte num futuro próximo. No entanto, quem faz comunicação real, em tempo real, das faturas, nada tem a ver com o inventário. Portanto, tem que fazer à mesma o respectivo inventário. E, sobretudo, se fatura mais de 100 mil euros, tem que ir lá e não tem inventário, porque é um prestador de serviços, deverá ir lá colocar o respectivo... Não possui existências. Não possui existências. Ok? Só uma outra questão mesmo ainda relativo aqui ao fecheiro. Existem empresas que têm várias lojas. O que podem fazer, e como já devem ter visto aqui na janela da AT, eles permitem a submissão de vários fecheiros. Tendo várias lojas ou várias filiais, pode ser feito por loja, extraído um inventário por cada localização e podem ir clicando no botão adicionar e adicionam todos os fecheiros extraídos de todas as lojas. Isto é, empresas que utilizam o mesmo contribuinte, lojas diferentes, como é lógico. Poderão, não terão que juntar as existências todas, mesmo sendo com o mesmo contribuinte, basta então adicionarem vários fecheiros no portal da AT, onde se faz a submissão do inventário. Eles têm aqui mais algumas informações. Julgo que Gil, coloca só a informação do portal, porque não está exatamente, porque havia aqui algumas pessoas a dizer aqui algumas pessoas a dizer que tens portanto, uma imagem muito bonita do teu desktop, mas não. Em todo o caso... Já agora, só para comentar aqui uma pessoa que está a dizer que só vê água. Ainda bem que vê só água, porque no Brasil já estou a fazer racionamento, portanto é bom sinal. Julgo que seja possível enviarmos este link para os apresentes. Vamos tentar com que isso chegue a eles. Eu passei o fecheiro ao colega Ricardo, ele vai, entretanto, disponibilizá-lo publicamente para todos os participantes, onde poderão ver então esta informação, este fecheiro que eu tenho aqui de apresentação. Muito bem. Portanto, ora bem, então neste caso, penso que aqui o assunto inventário está a ser muito percorrido porque é uma coisa nova, portanto, e como é nova, estamos a aproveitar para ressalvar todos estes pormenores. Ricardo, não sei se existe alguma questão mais pertinente relativamente ao inventário. Penso que não. Há aqui só algumas pessoas que estão a fazer uma questão em relativamente se devem ou não fazer a atualização para a 2.8.30. Eu penso que é de fazer, independentemente da questão do inventário. Certo? Sim. O primeiro e-mail que realmente enviámos seria único e exclusivamente para pessoas com volumes de faturação superiores a 100 mil euros. Neste momento, essa mesma versão já foi atualizada e poderá ser descarregada por todos os utilizadores, tenham ou não tenham volumes acima dos 100 mil. Brevemente iremos também disponibilizar uma outra versão, só mesmo para acerto, é o mesmo fecheiro, o que tivemos a trabalhar até agora, mas que para focar de uma maneira mais fácil o acerto apenas. Ou seja, termos um local onde conseguimos fazer de uma forma mais simples então o acerto. Relembro também que após a versão 30, que é instalar a versão 30, vai-se deparar na ficha de artigo com uma nova obrigatoriedade. Vamos aqui a empresa.
catálogo, pesquisa novo produto, e então existe aqui um novo campo que se chama categoria. Este campo foi o que tivemos a preencher no assistente de exportação do fecheiro de inventário, e visto que isto não era obrigatório e nunca existiu, nós andámos no assistente a preenchê-lo, mas nos novos produtos já teremos que indicar qual é que é o tipo de categoria deste produto. Por isso, é um dos campos que não existia na versão 28 e passa a existir então na versão 30. Na criação de um novo artigo ou do novo produto terá que ser preenchido o tipo categoria. Julgo que a nível de inventário e acerto de estoque não haja mais dúvidas. Sim. Passávamos ao seguinte. Sim. Uma das questões também ainda muito pertinentes é a situação das cópias de segurança. Eu sei que ainda existem utilizadores com o Windows XP, Vista, o 7. Eu neste momento tenho aqui como demonstração só o 8, mas julgo que também no Windows 7 tem uma barra para poderem pesquisar, e no Windows XP podem ir ao menu iniciar programas Kamai e tem a opção do Kamai SQL. No Windows 8 e Windows 7 pode-se escrever Kamai SQL, ele irá aparecer aqui como aplicação. Ok? Eu vou iniciá-lo como administrador. E é aqui que nós devemos fazer as nossas cópias de segurança. A partir da versão 24, que foi disponibilizada no mês, isto em 2014, meados de 2014, passou a ser obrigatório e imposto pela autoridade tributária a execução de cópias de segurança. As cópias de segurança deverão ser feitas no mínimo de 7 em 7 dias. O Kamai, inclusive, avisa quando não existe cópia de segurança há mais do que 7 dias. Em todo o caso, os utilizadores podem fazer esta cópia de segurança autonomamente, ou seja, não precisa ser 7 em 7 dias. Se quiserem fazer todos os dias, podem então fazer a cópia todos os dias. Basta vir então ao Kamai SQL, viemos ao menu manutenção BD, Backup Restore. Nesta parte existem ainda algumas dúvidas que eu vou tentar esclarecer. Gil, já agora só aqui uma introdução, só porque estou aqui a chegar a algumas questões, que é relativamente, disseste que é necessário fazer as cópias de segurança e que o Kamai Gesto avisa quando tem mais de 7 dias. Quando há mais de 7 dias não é feito uma cópia de segurança, certo? E existem documentos do entretanto. Pronto, uma questão que estão a colocar aqui antes de mostrares como é que se faz a cópia é de se realmente a pessoa só tem que guardar as últimas cópias ou se realmente basta só a última. A pessoa tem que ter cópias de segurança em caso de falha. Se guardam uma ou se guardam várias, será sempre bom ter mais que uma, caso ocorra algum problema com o último fecheiro, ou se está numa perna e perde a perna, ou seja, pelo menos duas seria sempre o mínimo. Perfeito. O mínimo, sim. Embora eles não façam qualquer menção ao número de cópias que se tem que ter. Elas têm que existir em caso de falha. Muito bem. Okay? Em caso de falha tem que haver uma salvaguarda dos dados, não servindo como desculpa, perdi os dados, ou o computador estragou-se. Exatamente. E já agora, só algumas recomendações, é quando fazem uma cópia de segurança, que não façam infelizmente, como muitos clientes nossos, que é que fazem backup para o próprio PC. E depois quando fazem backup para o próprio PC e o disco avaria, perdem os backups todos. Portanto, ao fazer um backup devem fazer para uma unidade externa, para uma pen, para um outro PC, ou eventualmente, caso tenham, para uma drive virtual, uma Dropbox, um OneDrive, um Google Drive, que se realmente o tamanho não for
não for grande. Sim, Gil, continua, por favor. Sim. Bem, o Ricardo acabou por dizer tudo o que eu queria, que é o mais importante não é fazer a cópia de segurança, mas sim fazê-la fora do computador. Ou seja, de nada serve termos uma cópia de segurança se o fizermos desta forma. Fazer ligar, ok, selecionar aqui a empresa, Kamai Testes, no nosso caso, e fazer backup. De nada serve isto porque o backup vai ser feito no meu computador. Caso o meu computador se estrague, ou seja roubado, ou eu o perca, para além de perder o programa, perco os backups que vão dentro dele. Agora vamos ter que aguardar então que o backup acabe aqui. Julgo que seja a comum. Todos os utilizadores vão ter um disco externo ou pelo menos uma pen. Ou pelo menos ter duas e ir rodando entre elas. Então, o eficaz será quando fazermos o backup. Não esquecer que se fazemos backup de forma manual, como eu estou a fazer, será mais fácil recomeçarmos isto. Quando o backup é sugerido pelo Kamagest e a gente diz que sim, queremos fazer o backup, ele aparece a seguinte janela. Aparece então o nosso Kamai SQL já neste ponto. Ok, ele é-nos mostrado assim. Já fez o botão ligar, aliás, já fez aqui o manutenção ABD, já fez o botão a ligar, só nos dá a possibilidade de fazer backup. O comum dos utilizadores o que faz é, após dizer que sim, quer fazer então um backup, clica logo em backup. Ele já mostra, já mete a empresa. O que nós devemos fazer é procurar, indicar uma unidade externa, seja ela uma pen, um disco externo, no caso de ser o Google Drive ou o Dropbox, eles vão aparecer aqui na biblioteca, em Dropbox ou em Google Drive, e fazermos o backup lá. Devemos sempre identificar o backup, ou seja, neste caso eu estou a fazer backup aqui do meu Kamai Testes, vou fazer aqui Kamai, e para eu saber que backup e de que data é preferível identificá-lo da seguinte forma: 30, 12, não, 01, 2015. E então, caso eu tenha vários backups, posso então guardá-los desta forma. Quando a gente faz backup em modo manual, ou seja, a gente abre o Kamai SQL, viemos a manutenção BD, backup restore, fazemos ligar. É importantíssimo, isto porque já aconteceu a pessoa fazer apenas os backups em modo manual, é importantíssimo escolher a empresa, porque ele por defeito escolhe a Kamai Gest Master. Nós temos que indicar a nossa empresa, porque nós conseguimos fazer backups tanto de uma como de outra. Se porventura só fizerem backup da Kamai Gest Master, no dia que percam dados, esta não contém nem documentos, nem clientes, nem produtos, nem nada. Isto apenas contém os dados da licença e da empresa. Por isso terão sempre, em modo manual, em modo autónomo, selecionar a empresa e só depois fazer então backup. Julgo que a nível de backup seja só. Caso façam backups, como o Ricardo estava a dizer, ou seja, chegando lá e fazendo só backup, mesmo assim poderemos aceder a eles. Eles vão ficar na pasta de instalação do Kamagest. Nós, para acedermos à pasta de instalação, podemos ir então aqui pelo meu computador, disco C, neste caso programas, há de ser program files em outros utilizadores, programas nuns,
depende da versão do Windows, KMI, KMIGest, dados. E então vamos ter aqui alguns, dentro do KMIGest ainda temos aqui os backups. Existe uma forma mais rápida de chegarmos a esta pasta, pelo menos para quem tem algumas dificuldades técnicas, será clicarmos sobre o ícone do KMIGest com o botão do lado direito e fazer abrir localização de fecheiro. Isto acho que só se aplica aos utilizadores de Windows 7 e Windows 8. Nos utilizadores de Vista e XP terão que vir a propriedades e então vão ter aqui a opção abrir localização do fecheiro. E então nós já viemos para a pasta onde se encontra o KMIGest. E encontremos cá então uma pasta que diz backups. Caso seja feito de forma só clicando em backup, ou seja, nós nunca escolhermos uma unidade externa, poderão ver que os backups se encontram aqui. Todos os que nós já fizemos. E aí sim podem pegar neles, copiar e então colocar em uma unidade externa ou numa cloud, tipo Google Drive ou Dropbox. Ricardo, não sei se tens alguma questão relativamente aos backups. Não, em relação aos backups, tudo ok. Só para chamar a atenção novamente às pessoas que devem ter o cuidado realmente de colocarem externamente. Já agora, se calhar para uma forma mais prática, se colocarem aqui, podem colocar agora algumas questões, em vez de reservarmos para o fim, se quiserem fazer já. Já agora, se faz com a cópia com o programa fechado, está aqui uma pessoa a fazer a pergunta. Gil? Eu fiz a cópia com ele aberto. Não tinha era documentos abertos. Ou seja, de preferência podem fazer com ele fechado. Ou então não ter nenhuma janela aberta, nem documentos, nem de clientes, nem artigos. Okay? Mas se estivermos aqui no ecrã sem nada aberto, não há qualquer problema. Muito bem. Pronto. Já agora está aqui uma pessoa a perguntar, o José Miguel, quando é que e como é alertado pelo KMIGest que falta fazer a cópia de segurança? Logo na entrada. Eu julgo que agora, como já fizemos cópias, não vai ser possível simularmos isso, mas após colocarmos a password, aparece uma janela a indicar mesmo que não foi feita uma cópia de segurança há pelo menos 7 dias e tem como opção dizer sim ou não. E pergunta mesmo se quer então fazer a cópia de segurança e a pessoa tem que responder sim ou não. Se responder sim, ele sai do KMIGest, entra no KMI-SQL. É lógico que após a cópia de segurança terá que entrar novamente no KMIGest. Pronto, chamamos só... A mensagem será mesmo mostrada ao utilizador após a colocação da password. Pronto, chamamos só a atenção que será necessário ter uma das últimas atualizações. Penso que é assim. É da 24 para a frente, sim. Muito bem, porque está aqui algumas pessoas... inclusive. Pelo menos está aqui uma pessoa a dizer que a mensagem não lhe aparece, porque provavelmente não tem... Penso que é a Manuela Silva está a dizer que não aparece a mensagem, porque precisamente... Se tiver configurado bem isto aqui, porque fica guardado dentro das bases de dados do próprio SQL. Se tiver alguma outra forma de fazer backups do SQL, como existem alguns softwares que fazem, a própria base de dados, a INSDB do SQL, fica com a informação que já foi feito backups e então ele não mostra a mensagem. Muito bem. Muito bem. Podemos então ir para a outra funcionalidade que tem dado muitas questões ou que as pessoas em porventura não têm utilizado. Vamos, e para também não ficar sem tempo, e já que estou neste ecrã, cada vez que se entra no KMI e antes de fazermos o registro, durante 90 dias aparece esta mensagem. Faltam 74 dias, ou faltam 50, faltam 20. Julgo que agora nas últimas
nestes últimos 30 dias até aparece a vermelho. O que deverão fazer é clicar aqui na janela de entrada onde diz efetuar registro. Esta janela vai ter um botãozinho para registar, para fazer a submissão de um pedido de registro e gera uma chave, um PUCzinho, uma chave com cerca de 20 caracteres. Deverão copiar então essa chave que é gerada, abrir o MySQL, ir ao menu Configuração, PUCs, e então indicar aqui o PUC que foi gerado. Isto porque caso expire os dias de registro, ou seja, se eu deixar expirar isto, deixe de conseguir entrar no Camageste. Isto é apenas um controle para garantir que as licenças não sejam violadas. E acontece muitas das vezes, cada vez que a gente faz uma alteração, uma reinstalação, e isto é obrigatório, não tem nada a ver com o registro inicial, tem a ver com o registro da aplicação. E deverá ser sempre efetuado antes de terminar. Temos aqui uma outra questão que é relativamente aos documentos em preparação e os traços de meses anteriores. Vamos iniciar então o Camageste. Vamos, se calhar, começar pelos documentos em preparação. Para a maior parte dos utilizadores estão à vontade com isto. Vamos às vendas, fatura normal, por exemplo, ao centro, e aparecem-nos as nossas vendas já emitidas, as que já foram comunicadas à AT ou que irão ser. Mas nós podemos ter documentos em que começamos o documento e não o acabamos. E então eles ficam em preparação ou com o estado não emitido. Em todos os documentos, sejam eles de compra ou de venda, eles podem ter o estado de NE, não emitido. Vamos então aqui fazer um novo documento, uma fatura. Vamos escolher aqui um cliente. Vamos aqui escolher um produto. Vamos fazer aplicar. Entretanto, eu posso fechar isto, ou seja, é um documento, como podem ver aqui em cima, que diz fatura não emitida A3. Esta fatura não está emitida, pode ser alterada, podemos alterar todos os campos nela existentes e podemos inclusive fechá-la. Ou seja, não vamos emiti-la, vamos só fechá-la e vamos fazer outra coisa qualquer, criar um novo documento. Caso a gente necessite de aceder a esta mesma que já estava em preparação, vamos novamente às vendas, fatura normal, voltamos a vir ao centro e então temos a opção aqui em cima, como podem ver, de faturas normais em preparação. Isto acontece em todos os ecrãs, seja faturas normais, seja recibos, notas de crédito, notas de débito, seja o que for, ele vai ter sempre uma opção que diz em preparação. E então cá está a nossa NE A3, ou seja, não emitida A3. É onde nós podemos entrar novamente no documento e continuá-lo. Alterá-lo, podemos inclusive apagar a linha e escolher outra. Podemos alterar o cliente, valores, tudo. Estes documentos ficam sempre pendentes cá. Ou seja, eu agora apaguei a linha, ela ficou a 0. Mas eles ficam sempre cá. Eles não têm qualquer validade fiscal. Nós podemos inclusive anulá-los. Qualquer que seja a ação que a gente tenha num documento destes não tem qualquer impacto a nível fiscal, visto que eles não são comunicados à AT. Estes documentos são muito bons para quando são documentos grandes, não se consegue acabar tudo de uma vez e podemos vir cá mais tarde.
Após, vamos aqui então escolher aqui um produto, vamos dar aqui um preço, não. Após a emissão, existe também uma dúvida muito grande em relação aos números. O número A3 nada tem a ver com a numeração real das faturas. Ou seja, vamos aqui a faturas normais, centro. E então a última fatura que temos emitida é a 384. Mas a numeração da não emitida é a A3. Isto porquê? Porque só temos 3 documentos não emitidos. A numeração dos NEs, dos não emitidos, não é sequencial com as das emitidas. Após emitirmos o documento, ele deixa de estar na parte dos não emitidos e passa a estar nos emitidos. Vamos então aqui dizer que já não fatura há mais de 30 dias, vou dizer que sim. Ok. Não desejo imprimir. Ela saiu daqui, ou seja, já não faz parte das não emitidas e então passou a estar no centro em emitidas, como a 385. Claro, continua ali em dívida. Bem, julgo que muitas dos utilizadores nem sequer sabem que existe a parte do não emitido. Nós podemos manter o número que quisermos de documentos por emitir e mais tarde emiti-los todos. A numeração e as datas só tomam ação no dia que se emite o documento. Outra situação que acontece muito é dúvidas, pelo menos na extração do SAFT. Vamos então aqui à exportação. Vamos aqui aonde diz extrair faturação mensal. No ecrã inicial, ele dá-nos a possibilidade de fazermos o seguinte e ele começa a extrair o nosso SAFT. Ok. Existe estes símbolos amarelos. Isto tem a ver com nós não termos o consumidor afinal bem escrito. Isto é um aviso apenas, não é a vermelho. Isto será corrigido pelo próprio assistente. Neste caso, eu também estou a tentar extrair um SAFT onde não existe documentos. Pronto. Mas isto aqui para indicar que, caso seja necessário extrair SAFTs a datas anteriores, em vez de seguinte, deveremos clicar em anterior. E então, clicando em anterior, ele dá-nos logo a hipótese de nós escolhermos um período. Caso a gente queira, por exemplo, tirar um SAFT de dezembro, de 1/12 a 31/12. E claro que só nos vai dar que o formato será a portaria 1.03, que será que está em vigor, ou que estava em vigor, e está, à data de dezembro de 2014. Caso seja necessário um SAFT integral, que normalmente é solicitado pela autoridade tributária, andemos 2 vezes para trás, vou tentar mostrar novamente. Exportação, AT, extrair faturação mensal, anterior e anterior. E então eles dão-nos a possibilidade de extrair aqui um ficheiro SAFT integral. No integral vai toda a informação fiscal, enquanto no de faturação vai apenas desse mês básico e não leva toda a informação. Poderão então fazer aqui a extração do ficheiro SAFT integral, será por ano. O integral refere-se a um ano. Eu julgo que não haja documentos em 2014. Se calhar vou escolher aqui 2012, de 2014. Não há em 2015. Vamos fazer o seguinte. Relembro que o formato integral deve ser apenas entregue quando solicitado pela AT.
tem uma base de dados de testes e temos aí alguns caracteres inválidos. Ok, vamos verificar só então o que é que se pode falar mais aqui. Não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa. Vamos continuar. Vamos aos documentos seguintes. Gil, peço desculpa, houve aqui algumas vezes dúvidas acerca das... Sim. Houve aqui se calhar uma falha dita, eu se calhar não ouvi a última palavra. Chegaste a passar a palavra ou não? Sim, mas deixa estar. Eu não sei se tinhas já alguma coisa a dizer acerca dos shafts. Não. Eu só queria dizer em relação ao SAFT que referir novamente que as pessoas não deixem para o último dia. Com muita frequência nós temos um excesso de chamadas a partir do dia 23, 24, pelas pessoas deixarem até ao último. E é aconselhável não deixarem, porque pode acontecer um problema qualquer e pode acontecer que de repente a AT vos faça brindar por uma pequena coima e, portanto, tenham cuidado de não deixar para a última. Gil, podes continuar. Vamos só então à última questão, que será mesmo os documentos seguintes. Existe dúvida acerca de como emitir recibos, notas de crédito e notas de débito. Tivemos hoje uma questão, inclusive, de como é que se emite um recibo. Bem, a forma correta será através do documento de origem, neste caso, venda faturas normal ou fatura recibos, mas normalmente em fatura normal centro, e vamos ao centro, onde nos vai listar as nossas faturas. As nossas faturas em dívida serão mostradas a vermelho, aqui junto ao lado direito. Vamos pegar aqui na nossa última fatura e vamos a documentos seguintes, visto que o documento seguinte de uma fatura aceite será nota de débito, crédito ou recibo. Então vamos a documentos seguintes e ele então dá-nos como hipótese criarmos a partir deste documento um recibo, uma nota de crédito, uma nota de débito e outros. Mas neste caso vamos então criar o nosso recibo. Okay? Ele vai criar o recibo, como podem ver aqui em cima. Ele passa para o recibo não emitido A7 e fica-nos a pedir como é que este recibo foi pago. Caso o documento não tenha sido pago na sua totalidade, antes de indicarmos como é que ele foi pago, deveremos vir aqui ao menu que diz DOC Pagos, onde ele está a dizer o que é que está a pagar, que é a nossa fatura A385, e diz que está a pagar do montante de 10 euros. Caso isto não seja o pretendido, ou seja, se a gente só quiser pagar 5 euros, é aqui que cliquemos na linha e indicamos o valor a pagar, 5 euros, e depois aplicar. Então, do montante de 10 euros que é do documento, vamos então pagar 5. E aí sim podemos vir então a pagamentos, e no pagamento vamos fazer novo pagamento e indicar como é que vamos pagar então o valor de 5 euros. Se calhar 5 euros só é melhor ser a dinheiro. Aplicar. E vamos então emitir o nosso recibo. Okay. Não quero imprimir. Vou fazer aqui fechar. E então cá temos a nossa fatura 385 com saldo em dívida. Não está em dívida, mas ainda tem algum valor em dívida. O próximo recibo, ou o pagamento total dela, será exatamente da mesma forma, ou seja, clicando no documento seguinte, recibo, vamos reparar que a fatura está a pagar 5 euros, ou seja, o que resta, vamos a pagamentos, novo pagamento, aplicamos o pagamento de 5 euros, cá está, 5 euros,
e fazemos emitir. Não vamos imprimir. Se voltarmos então à nossa lista de faturas normais, já podemos ver então que o estado da mesma é paga. Vamos pegar num outro exemplo, que será esta fatura aqui de 39 euros. Vamos pagá-la na totalidade. Ou seja, vamos a documentos seguintes. Recibo. Embora ela se fique paga na totalidade, vamos pôr pagamentos diferentes. Ou seja, nós queremos pagar, por exemplo, em numerário 20 euros. Em numerário 20 euros. Vamos a novo pagamento e ainda sobram 19. Pode ser por multibanco. E fazemos emitir. Sim? Ok. Não quero imprimir. Caso queiram pagar mais do que uma fatura no recibo, ou seja, vindo da mesma forma, viemos da fatura, documento seguinte, ainda podemos voltar aqui aos documentos a saldar e adicionar novas faturas aos documentos pagos. Julgo que na nossa lista de trabalhos esteja tudo. Entretanto, vou passar a palavra ao Ricardo para falarmos sobre as questões que foram colocadas no chat. Ok, então, penso que agora estão a ouvir bem. Penso bem. Acho que sim. Ok, muito bem. Sim. Peço desculpa, aqui a culpa foi minha, não foi da tecnologia, desta vez foi mesmo minha. Eu é que não carreguei aqui no botão que devia ter carregado. Ora bem, vamos então, dado que já passámos aqui um bocadinho portanto, já passámos aqui, aqui algumas questões. O que é que eu ia-vos pedir? Primeiro, colocassem as vossas questões e colocando as vossas questões, peço a todos que coloquem o NIF pelo menos e o e-mail, okay? Dado que o e-mail às vezes, por vezes nós temos um e-mail nas nossas fichas que não é o vosso atual e-mail, portanto, como queremos responder ou queremos tentar responder a toda a gente, coloquem as vossas questões com o NIF e com o respectivo e-mail para podermos responder o mais rapidamente possível. Depois, portanto, estava eu a dizer, coloquem essas questões, nós iremos responder tentarmos o mais rapidamente possível. Pedimos depois alguma compreensão, dado que temos aqui 100 pessoas, que estamos lotados estamos completamente lotados e, portanto, não vamos conseguir responder a toda a gente, até porque já fomos respondendo algumas questões, nomeadamente diretamente através do próprio chat, e, portanto, tal e qual como eu estava a dizer, não vamos conseguir responder a todos. Okay? No entanto, ora, peço desculpa, deixem-me só. Ora bem. Portanto, já agora só estou aqui a deslocar aqui para o meu ecrã. Tal como eu estava a dizer, coloquem essas dúvidas. Entretanto, já estão aqui a mandar as questões, podem mandar as questões diretamente, porque basta escrever onde estão neste momento a escrever. Estava agora aqui uma pessoa a perguntar para onde é que mandam as questões. É escrever exatamente onde estão. Peço só para colocarem o vosso NIF e o vosso e-mail. Ok? Como já estamos um bocadinho a ultrapassar o tempo que tinha disponibilizado, gostaria de colocar aqui também
uma questão muito rápida para todos. Basicamente é se porventura estavam interessados em ter um Camagest totalmente na web, ou seja, totalmente na web. Digam-me só sim ou não se estariam interessados em ter um Camagest na web. Pronto, existem vantagens, existem desvantagens, existe muita coisa, mas estou a perguntar. Pronto, aquilo que eu vos posso dizer é que neste momento estamos, a equipa de desenvolvimento está a trabalhar numa versão dessas. Não é uma versão para substituir, é uma versão alternativa. Ok? Muito bem. Muito obrigado pelas vossas respostas. Já vimos que há muitos sims e alguns nãos. Muito bem. Segunda informação que eu gostaria de vos transmitir. Estamos a preparar também uma versão do Camagest, versão 3.0. Não sei precisar quando é que vai ser lançado, ou seja, vamos ter um look todo renovado, vai ser tudo muito renovado. Não é para já, não é brevemente, mas estamos a preparar. Isto para vos transmitir que não temos estado parados, mas infelizmente, dado a carga que temos tido legislativa e que estamos permanentemente a alterar, tem-nos obrigado a uma constante corre, perdoem-me a expressão mais informais, mas acho que são aquelas que são as ideais, é um corre enorme e, portanto, temos andado sempre a correr com as pessoas que vão tendo estas necessidades e que nós temos que responder, dado haver uma obrigação legal, e temos que colocar isso. Ok? Portanto, isto são algumas coisas que eu gostaria de vos deixar. Portanto, deixem aqui as dúvidas e questões, e iria passar aqui só mais um último tema que eu penso que principalmente para as pessoas que são gerentes, e que estamos com, penso que cerca de 90% das pessoas que estão a assistir são gerentes, e portanto irei apresentar agora aqui uma coisa relativamente aos gerentes. E só um minuto, enquanto eu aqui puxo. Ora. Muito bem, então, já agora, aquilo que eu vos vou pedir são mais 15 minutitos do vosso tempo. Penso que pode ser bem emprego, se acharem que é importante, que é, eu não sei, antes de mais gostaria de vos perguntar se estiveram presentes, se alguns de vocês esteve presente no nosso seminário online de como aumentar a faturação em 2015. Ou seja, nós demos cerca de 20 e poucas ideias de como é que vocês podiam aumentar a vossa faturação. Ora, até agora não. Ora, estranho, ninguém assistiu. Tivemos cerca de 200 presenças e ninguém. Ora, temos uma pessoa que assistiu, mas até agora tudo não. Muito bem. Nesse caso, devem ter recebido no vosso mail uma newsletter nossa. Estou-me a rir porque a Helena está a dizer que existem 199 distraídos. Basicamente, vocês devem ter recebido já um mail com a primeira parte desse seminário online, que foi enviado como newsletter para o vosso mail, portanto para o mail que está nas vossas fichas, e basicamente o título do mail era exatamente isso, era Replay, seminário online, como aumentar a faturação em 2015. E portanto nós apresentámos, fui eu próprio que dei esse seminário, e apresentámos ali um conjunto de ideias muito interessantes, algumas que
funcionou muito connosco, outras que funcionou com outras pessoas. E basicamente eu vou passar aqui muito rapidamente, só para vocês terem a ideia do que é que tratámos. Não vou, como é óbvio, isto foi um seminário de 1 hora, não vou de modo algum 1 hora, mas vou passar muito rapidamente os respectivos slides, só para vocês verem aquilo que perderam. Okay? Mas que podem ver, tal e qual como eu disse, neste momento está no YouTube, do qual vocês podem ver e que nós tivemos a tratar. Basicamente, portanto, eu sou o CEO da Camai, sou licenciado em Matemática com especialização em Ciências da Computação e com MBA em Gestão, e tenho outras faculdades também. Se houver aqui questões de segurança, também sou karateca de artes marciais, que desde há bastante tempo. Muito bem, eu basicamente tenho estado envolvido aqui no Mastermind, né, porque tal e qual como todos vocês que são gerentes também enfrentamos as dificuldades do dia a dia, e portanto estes são alguns das pessoas com que eu tenho aprendido e tenho estado presente, e portanto tem sido realmente um desafio a vida empresarial, e basicamente temos a ver com questões de pouca faturação, e foi isto que o seminário tivemos a falar, e que eu convido todos vocês a verem o vídeo. Nós estamos a enviar em 2 partes, uma primeira parte e uma segunda parte. Basicamente, isto é um pouco daquilo que tivemos a falar. Falei de falhanços meus também, falámos de números em que, por exemplo, uma informação muito importante no mundo é que 8 em cada 10 empresários começam um negócio e falham nos primeiros 18 meses, o que é impressionante, ou seja, é realmente impressionante estes dados. E por outro lado, a faturação, apenas 5% chegam a 1 milhão de euros e 0,4% chegam aos 5 milhões, e então aos 10 milhões é um número realmente muito, mas mesmo muito reduzido. E portanto, pelo menos aquilo, penso que todas as empresas normalmente almejam atingir pelo menos os 5%. E portanto, isto foi um pouco daquilo que nós estivemos a focar, e mais uma vez eu convido que vocês a participarem. Eu estou a passar isto com muita velocidade, aqui para vocês só terem uma ideia e poderem depois olhar. Ok? Alguns dados que deixámos foi que também, e que são cruéis, que 25% fecham no primeiro ano e 50% nos primeiros 5 anos, e portanto é realmente muito forte. E portanto os económicos sobrevivem a estes anos todos, atingem às vezes um platô, portanto atingem uma barreira que não conseguem passar dali ao longo do tempo. Isto são factos que realmente, para nós ultrapassarmos tudo isto, precisamos ter competências de gestão, principalmente todos vocês que também são gerentes e que estão à frente disto. Tal e qual como eu disse, isto foi enviado por mail esta semana em newsletter. Vocês podem ver este vídeo, pelo menos a primeira parte, e depois podem ver a segunda. Existe uma série de questões que nós, infelizmente, dizemos muito que existe a crise é muito desculpa, mas a verdade é que as maiores empresas foram montadas em épocas de crise, e portanto a crise, embora isto seja já clichê, a crise é uma oportunidade sempre de negócio. E portanto, empreendedor, para todos vocês, normalmente empreende mais dor, ou seja, temos uma grande dor, e é isso que faz nós de gladiadores, é esta resistência à dor. Muito bem. E portanto, muitas vezes, como é óbvio, nós temos aqui algumas situações em que a paciência é preciso, realmente é necessária, mas há uma coisa que temos que focar, é em vencer os nossos desafios e não entrarmos em lamuras. E basicamente,
houve aqui uma série de questões que nós tivemos que colocar, que foi sermos open-minded e estarmos abertos a esta... estamos abertos a pensar em coisas novas e, nomeadamente, pensar sobre o negócio e não no negócio. Isso é uma parte muito, muito importante. E por isso, os objetivos para 2015 é algo que todos vocês devem fazer. Nós enviámos uma newsletter sobre estes objetivos DUMB e SMART. Aconselho a vocês espreitarem o vosso inbox para darem uma leitura. Mas, sobretudo, aquilo que eu vos queria também deixar é que existe um conjunto de mudanças que estão sempre a acontecer. Nomeadamente, vou-vos dar aqui muito rapidamente uma apresentação sobre a Blockbuster. A Blockbuster era uma empresa de que, já agora, alguns de vocês estão a dizer que não receberam as newsletters. Peço-vos só, quem está a dizer que não recebeu newsletters, que diga mesmo que não receba a newsletter e deixe o mail, que é para nós incluirmos no nosso motor de newsletters, que é para todos vocês receberem. Ok? Estava eu a dizer em relação à Blockbuster. A Blockbuster foi uma empresa muito grande e que faturava 3,9 bilhões de dólares em 1998. E foi no mesmo ano que foi fundada a Netflix. Para quem não sabe quem era a Blockbuster basicamente era a empresa onde vocês podiam alugar vídeos. Portanto, onde iam ao clube de vídeo, buscar um vídeo para depois levar para casa e ver. E isto foi impressionante, porque em 1998 eles faturavam 3,9 bilhões de dólares. E foi a mesma altura que a Netflix é um aluguer de filmes online e que foi fundada. Em 1999 a Netflix disponibilizou subscrições. Em 2000 a Blockbuster rejeita comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Em 2010 a Blockbuster abre insolvência e, por outro lado, a Netflix faturava 3,5 bilhões. Portanto, há aqui uma mudança, há mudanças de mercado e há nichos e há uma série de coisas. Portanto, isto foi muito daquilo que tivemos a falar. Há um conjunto de itens que tivemos a focar, nomeadamente também a gestão de tempo. Enfim, muitos aspectos que eu realmente convido a todos vocês. Podem ir. Eu vou provavelmente a quem nós iremos remeter um link desta apresentação também, portanto, da primeira parte da newsletter, para todos vocês que estiveram a assistir, e que é um aspecto importante que fala aqui de como é que realmente podemos aumentar a faturação. Porque só há 3 formas de aumentar a faturação. E atenção que quando eu refiro faturação, estamos a falar em aumentar a faturação e não lucro. Embora ao aumentarmos a faturação e se mantivermos as despesas, é óbvio que o nosso lucro aumenta. E se aumentarmos a faturação e diminuirmos a despesa, então o lucro ainda aumenta muito mais. E, portanto, isto foi uma das coisas que eu estive a focar e que convido todos vocês a verem. E muito em breve iremos apresentar também a segunda parte deste seminário. Ok? Para além disso, estamos a preparar eu vou passar muito rapidamente aqui para uma outra área. Se quiserem ver a fórmula, vão ter que ver o vídeo. E temos aqui, e vamos apresentar aqui, e apresentamos aqui uma série de ideias. Eu estou aqui a consultar, não, e já saiu a segunda parte. E portanto, e já agora vou-vos deixar aqui um link onde vocês podem se inscrever para receber mais informação. Eu vou enviar isto para todos. Ora, confirmem se receberam o link. Ora, vamos enviar isto aqui também para todos. E portanto, ora, all audience, exatamente. Pronto, penso que
que todos devem ter recebido. Penso que sim. Depois confirmem só, por favor, se receberam ou não. Ok? Muito bem. Vou só... Receberam todos. Ok, fantástico, fantástico. E vou-vos só focar... Pronto, e aqui focamos um conjunto de ideias muito interessantes. Gostava de saber se, porventura, vocês gostariam também neste tipo de seminários em que apresentamos uma parte de Camacheste e podemos apresentar uma parte sobre negócios, onde nós apresentamos ideias, formas de vocês poderem eventualmente ultrapassar questões, ou seja, boas práticas e más práticas, também é inconveniente aprender. Se vocês gostariam também de ter este tipo de informação neste tipo de seminários. Digam-me se realmente gostavam ou não. Ora, muito bem. De uma forma geral, toda a gente está a dizer que sim. O saber não é o vulgar, é verdade, sem dúvida. Mas saber e não executar, normalmente eu costumo dizer que é sinónimo de não saber, ok? Portanto, acho que... Muito bem. Fantástico. Ok. Sim, senhor. Muito bem. Portanto... Ok. Está muito bem, toda a gente está interessado. Pronto, este link que eu enviei, vocês podem inscrever lá o vosso mail, que é para poderem receber então toda a informação que vos é enviado. Ok? Portanto, já agora, só para terminar, gostava de saber quais é que são os vossos maiores... já agora vou só pôr aqui o slide. Muito bem. Quais é que são os vossos maiores desafios? Quais é que são aqui aqueles desafios que realmente vocês enfrentam no vosso dia a dia? Quais são as partes mais complicadas do vosso negócio, daquilo que vocês vão enfrentando? O que é que me podem dizer? Só para eu ter aqui um feedback até para posteriores apresentações. Dificuldades de cobrança, sem dúvida. Encontrar novos clientes. Este seminário falámos um bocadinho sobre isso também. Dar resposta a tantas solicitações. Ok, gestão de tempo. Gerir funcionários, sem dúvida. Para quem não ouviu a pergunta, aquilo que eu perguntei é exatamente aquilo que está no ecrã. Quais são os vossos maiores desafios? Gestão de tempo. Saber dizer não, é verdade, é uma grande virtude às vezes. Gerir funcionários, portanto gerir a equipa. Fidelizar clientes. Ok. Aumentar as vendas. Muito bem, muito bem. Então, para que vocês recebam este tipo de informação, pedia que acedessem ao link que vos enviei e que colocassem o vosso nome e e-mail para se registarem, para receberem esse tipo de informação. Depois, vocês vão receber um mail que tem para confirmar, vão receber um mail que tem na vossa caixa de correio para confirmar a vossa subscrição para receber essa informação, ok? E, portanto, só é preciso que façam isso para vocês receberem a informação. No entanto, pelo menos para a primeira parte deste vídeo, desta apresentação que se realizou há cerca de 2 semanas atrás, vocês podem perfeitamente ver este vídeo. Já agora eu vou só procurar aqui no instantinho. Vamos ver aqui se eu consigo vos disponibilizar o vídeo. Vou só tentar aqui ver se consigo disponibilizar o vídeo no instante. Ora, vamos ver aqui se consigo. Ora bem, então. Ora, em todo caso, fazem trabalho e esperam tempos infinitos por pagamento. É verdade. Isso aí é uma questão de gestão, de terem cuidado com a gestão sobretudo das adjudicações
terem um grande cuidado com as justificações e fazerem um contrato muito bem definido com o vosso portanto, com o vosso cliente. Isso é preciso ter muito cuidado porque facilmente, sem querer, digamos que podem, como se costuma dizer, baterem na trave e é realmente muito chato. Ora, controle de despesas, sim, controle de custos, fundamental, sem dúvida alguma. Isso é mesmo fundamental. Ora, muito bem, consegui aqui achar. Há questões de concorrência, é verdade, sem dúvida alguma que também é outro aspecto. Há aqui algumas pessoas que estão a referir em relação, às vezes vendem, mas mesmo com contratos, não pagam, não sei mais o quê. É verdade. Eu posso-vos dizer que em 2002 nós sofremos aqui um revés muito grande, tínhamos 50% da faturação num só cliente e foi muito difícil na altura, porque a 50% já foi um erro de gestão, foi colocar os ovos todos no mesmo cesto, e tínhamos um valor muito grande a receber e a outra empresa abriu insolvência e nós ficámos a ver navios. Portanto, é verdade que os negócios muitas vezes são feitos por confiança, por mais seguranças que hajam, a segurança é que é tudo, sem dúvida alguma. Eu vou-vos enviar aqui já o vídeo desta primeira parte, okay? E depois irei remeter a segunda parte do vídeo. Ok? Para já foi um prazer enorme estar convosco. Foi mesmo um prazer enorme. Gostava de contar, iremos ter mais estas apresentações. A próxima posso-vos já dizer que vai ser, ora, a próxima posso-vos dizer que vai ser no dia ora bem, no dia 4 de Fevereiro, portanto é já perto, dia 4 de Fevereiro, não, peço desculpa, não é 4 de Fevereiro, peço desculpa, houve aqui, fui eu que falhei, não é nada disso, 20 de Fevereiro, ok? 20 de Fevereiro vocês podem iremos enviar o link. Muito obrigado por algumas das vossas mensagens, tem sido muito obrigado. Muito obrigado por algumas das vossas mensagens. Muito obrigado, Isabel, pelo aquilo que escreveu. Muito obrigado mais uma vez. Enviamos aí o link. Vocês vejam a primeira parte e enviar as pessoas que têm, acedam ao link e façam a inscrição, inscrevam-se e para receber mais informação. Não se esqueçam que só vão receber essa informação se vocês confirmarem o link que vocês receberam no vosso caixa de correio e pronto. Muito obrigado. Já agora só uma última questão antes de vocês todos irem embora, e peço desculpa por estar-vos aqui a esticar mais um bocadinho, mas peço só mais um minuto. Sendo vocês, muitos de vocês sendo gerentes, qual é que é a melhor dia para vocês, para este tipo de ações? Eu, pelo menos pressuponho que sendo gerentes, ou que estando à frente das empresas, qual é que é o melhor dia? Sexta-feira, sábado, domingo, segunda? Ok, de uma forma geral, quase toda a gente diz sextas. Ao final do dia, sem dúvida, ok? Sexta, sábado, ok. Portanto, de uma forma geral, muito bem. De uma forma geral, todas as pessoas estão a dizer ao final do dia. Muito bem. Fantástico. Como vocês são, a maior parte, e peço desculpa a quem não é, mas como vocês são todos gerentes e à frente de empresa, eu sinto que vocês são quase família. Portanto, gostava mesmo de contar convosco
para as próximas iniciativas. Ok? E, portanto, desde já vos desejo um grande fim de semana. Espero que tenham um fim de semana da romba. Já sei que sendo gerentes, é óbvio que o negócio está sempre presente na vossa cabeça e está sempre presente e que mesmo sendo sábado ou sendo domingo, aquilo está sempre na cabeça. E, portanto, um grande fim de semana para todos vocês. E está aqui a dizer uma pessoa que o fim de semana não existe. Muito bem. Mas de qualquer forma, aquilo que eu desejo é realmente um grande fim de semana. Um abraço a todos e espero-vos ver no dia 20 de fevereiro. Ou então nós iremos provavelmente organizar já um webinar sobre outra temática e que iremos enviar para vocês, muito provavelmente dentro de 2 semanas. Iremos vos enviar informação para vocês se inscreverem e terem acesso. Digamos que esta é a nossa forma de vos dar um valor acrescentado para além da questão do software e de poderem fazer as coisas. E está aqui uma pessoa a dizer que não é gerente, mas que adora o seu trabalho na empresa. Isso é fantástico. Todos nós gostamos de ter pessoas na equipa como a Carla, sem dúvida alguma, porque as equipas não se fazem apenas... É óbvio que o líder é muito importante, sem dúvida alguma, mas as empresas não se fazem apenas só com uma pessoa, é com a equipa, sem dúvida alguma. Muito obrigado e, mais uma vez, não se esqueçam, vejam o vídeo, vamos enviar a segunda parte e um grande fim de semana. Muito obrigado.